estamos aqui para mais uma aula de ecologia, pessoal. Hoje falando sobre relações, nesse videozinho vamos falar sobre relações ecológicas. E aí eu coloquei, ó, relações ecológicas harmônicas. Vamos tratar nesse vídeo só sobre as harmônicas, porque nós temos relações ecológicas desarmônicas que a gente vai trabalhar lá em outro vídeo. Tranquilo? Nas relações ecológicas harmônicas, a gente vai existir dois tipos de relações. As que são intraespecíficas e as que são interespecíficas. Então, intraespecíficas e as interespecíficas. Então, vamos começar pelas intraespecíficas. Relações ecológicas harmônicas e interespecíficas, nós vamos ter dois tipos. As relações que a gente chama de colônia e sociedade. Pessoal, basicamente a diferença entre esses dois tipos de relação é o seguinte: na relação de colônia, os seres vivos que participam dessa relação, eles têm uma dependência corporal, ou seja, os indivíduos são ligados corporalmente. Como assim? Eu tenho que esses indivíduos vão fazer dependência, eles vão manter partes do corpo colados com um outro indivíduo. São indivíduos da mesma espécie, só que eles podem trocar nutrientes internamente porque eles têm partes corporais ligadas. Quem são os exemplos de colônia? Os corais, né? Lembram lá daquele documentário, né? Procurando Nemo, né? O documentário Procurando Nemo lá da Disney. Então, no Nemo ele vive num coral de anêmonas, né? E aí lá nesse coral de anêmonas eu tenho um coral que é uma colônia. São todos indivíduos ligados corporalmente, são quinidários, são silenterários, que a gente vai ver na zoologia lá. Então, esses indivíduos eles são ligados corporalmente, eles formam uma colônia. Então, dependência corporal em colônia. Na sociedade, eu não tenho essa dependência corporal, mas os indivíduos eles são organizados em castas, né? Eu tenho uma organização, eu tenho uma hierarquia, uma organização de sociedade nesses indivíduos. Exemplo desses indivíduos aqui, ó, são, por exemplo, as abelhas, né? Eu tenho bastante insetos que têm esses tipos, os cupins. Então, cada um vai ter a sua função dentro da sociedade. Então, eu tenho uma organização hierárquica, né? Nas abelhas, né? Um exemplinho para te entender. Nós temos a abelha rainha, as operárias e o zangão. O zangão, qual é a abelha rainha? Ela quem coordena, ela é o centro reprodutivo da colônia lá da colmeia. Então é ela que dá origem a todos os indivíduos que estão ali na colmeia. As operárias são as que vão trabalhar, que vão proteger e produzir o mel. E o zangão, qual é a função do zangão? Ele é um objeto sexual, né? Ele serve para agradar sexualmente a dona abelha rainha. Então, cada um tem a sua função dentro dessa sociedade. Tranquilo? Beleza. Além de intraespecíficas, nós vamos ter agora as interespecíficas. Interespecíficas. Aliás, agora escrevendo aqui, ó, eu faço só uma coisa, né? Homem só faz uma coisa por vez, a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. No vídeo passado, se vocês assistirem lá, eu escrevi sobrevivência, né? Sobrevivência, né? Escrevi aqui no cantinho, mas sem problemas, é porque eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Esse déficit de atenção masculino. Pessoal, relações interespecíficas, tá certo, né? Tá certo. Então, interespecíficas vão ser entre indivíduos de espécies diferentes. Aqui, intraespecíficas, indivíduos da mesma espécie. Aqui, entre indivíduos de espécies diferentes. Exemplos de relações, o mutualismo. Pessoal, no mutualismo, a gente vai ter que os dois indivíduos, olha aqui, ó, estão se dando bem nessa relação ecológica. Os dois estão positivos, as duas espécies estão positivas. Qual é que é a importância, qual é que é o detalhezinho de mutualismo? É que os indivíduos não conseguem, essas espécies não são encontradas separadas, né? Se eu separar essas espécies, elas não conseguem sobreviver separadas uma da outra. Elas dependem um do outro e não conseguem viver separadamente, tá? Exemplos de mutualismo. O líquen, né? Os líquens, eles são bactérias, que na verdade são cianobactérias, né? São algas, e associadas a fungos. Então, vou botar aqui, ó, cianobactérias. Bactérias autótrofas, que fazem, né, produzem seu próprio alimento, mais o fungo.
Esse fungo ele protege essa cianobactéria da proteção e acumula umidade em volta dessa cianobactéria. A cianobactéria produz o alimento, vai produzir matéria orgânica, carboidratos, que vai servir para o fungo de alimento. Então, um dá o alimento e o outro a proteção, os dois sobrevivem juntos. Se eu separar essa cianobactéria e esse fungo, os dois morrem, eles não conseguem viver separados. Tá? Então, nós temos vários exemplos então, de mutualismo. As micorrizas, que são plantas que vão ter associação com fungos, e aí essas plantas lá na raiz precisam dessa associação com fungos para sobreviver, não conseguem viver separados. Nós temos uma espécie de mutualismo com bactérias que vivem no nosso trato intestinal, né, a nossa flora intestinal, nossas bactérias que auxiliam a nossa digestão, também são mutualismo, né? Se a gente perder essa flora intestinal, vai ter sérios problemas gastrointestinais, então tu precisa tomar um probiótico para recuperar essa flora intestinal. São casos de mutualismo. Muito parecido com o mutualismo, e alguns tratam como exemplo de mutualismo a protocooperação. Tá? Na protocooperação, a gente vai ter a relação entre dois indivíduos, duas espécies diferentes, e essas espécies, as duas, estão se dando bem. Qual é a diferença aqui? Que eu consigo encontrar essas espécies em locais diferentes, as duas sobrevivem separadas. Aqui não, aqui elas não conseguem viver separadas. No mutualismo não consegue uma viver longe da outra. Na protocooperação sim, elas vivem separadas, as duas se dão bem. Tá? Exemplo dessa protocooperação é aquela clássica, né, do jacaré ou do cocodrilo, né, do crocodilo, o jacaré e pássaro palito. Então os dois sobrevivem juntos quando estão no mesmo ambiente. O pássaro palito auxilia o jacaré fica lá de boca aberta, lá, né, lagarteando, e aí o pássaro palito vai lá, retira o alimento, já está mastigadinho, né, o pássaro palito consegue alimento de graça, praticamente, se dando bem, conseguindo um alimento fácil, e o jacaré, sorriso cocate, né? Os dois estão se dando bem nessa história, então está retirando o alimento, impede que prolifere bactérias e que tenha algum problema na boca desse jacaré. Os dois estão se dando bem, né, o crocodilo, o jacaré, tanto faz, tá? Então os dois estão se dando bem aqui, tá? Protocooperação. Eu posso encontrar esses indivíduos vivendo separados, então eles não são dependentes um do outro, que nem aqui no mutualismo, por isso que a gente trata como protocooperação. Alguns autores colocam a protocooperação como sendo um exemplo de mutualismo, ou uma espécie, né, uma característica de mutualismo. Tá? Outros dois exemplos de interações interespecíficas. Tá? Nós temos o inquilinismo e o comensalismo. No inquilinismo e no comensalismo, eu tenho que um indivíduo está se dando bem sem prejudicar o outro. Tá? Aliás, pessoal, isso é um exemplo de relações ecológicas harmônicas. Em relações ecológicas harmônicas, eu tenho que ter pelo menos um dos indivíduos se dando bem. Tá? Então, um está se dando bem sem prejudicar o outro. Não pode prejudicar ninguém, senão não é harmônica, daí é desarmônica. Se tiver alguém se prejudicando, é uma desarmônica. Então, aqui no caso, no inquilinismo e no comensalismo, eu tenho uma espécie dando bem e não vai afetar em nada a outra espécie. O que é inquilinismo? O que é um inquilino? É alguém que mora em algum lugar. Se eu tenho um inquilino, são pessoas que moram, por exemplo, lá num apartamento, no meu apartamento. Então, o inquilino é aquele que vive em outra espécie. Por exemplo, o Nemo, né? Vamos colocar aqui, ó, exemplo, a anêmona e o peixe palhaço. Então, o peixe palhaço, ele vive lá dentro do coral de anêmona, né? E ele está recebendo proteção, porque as anêmonas têm aquela substância urticante que vão causar, né, coceiras, né, nas outras espécies. E a anêmona não está nem aí para o peixe palhaço que está ali. Os dois, né, ela está ali de boa e ele está se dando bem, tá? Sem prejudicar a anêmona, pode ficar ali o quanto quiser. Então a gente diz que o peixe palhaço aqui no caso, ó, nesse exemplo, ele é o inquilino, né? Ele é quem está se dando bem nessa história sem prejudicar o outro. Tranquilo? Pessoal, dentro de inquilinismo, a gente tem o epifitismo, que daí é para plantas, tá? Então uma planta epífita é uma planta inquilina. Não necessariamente essa planta epífita será parasita. Parasitismo é outra coisa, né? Então, epifitismo não significa parasitismo,
Tá? Epifitismo é uma planta que vai sobreviver em cima de outra planta para conseguir o seu local ao sol. Tá? Comensalismo, a relação é bem parecida. Um indivíduo se dá bem sem prejudicar o outro. E aí, esse exemplo a gente tem, por exemplo, do tubarão e o peixe-piloto. O peixe-piloto são aqueles corais que tem de... corais. Aquele cardume de peixe que fica do lado do tubarãozinho ali, né? O tubarão fica comendo, sei lá, comeu uma perna do surfista, né? Comeu uma perna do surfista, sobrou uns negocinhos, uns pedacinhos de carne ali. O peixe-piloto vai pegar esse resto de comida ali, aqueles farelinhos de carne que caíram, ele se alimenta, é uma maravilha para ele, já vem mastigadinho também, tudo de bom. E o tubarão não tá nem aí, tá de boa. Pode pegar esse resto aí, não vou precisar desse resto de comida aí. Tá? Então o peixe-piloto ele tá pegando os restos de comida ali do tubarão. A gente chama então o peixe-piloto, no caso, de um indivíduo comensal. Tá? Que é quem está pegando os restos de comida. No comensal, a gente tem, por exemplo, um indivíduo que é comensal, é o urubu. Né? O urubu, ele é um indivíduo comensal. A hiena, ela é um indivíduo comensal. Hiena e leão, lembra aquele documentário O Rei Leão? Né? Tem lá o Simba e tal. Tem as hienas que são comensais, comem os restos lá que o leão deixa ali. Tá? Então, um caso de comensalismo. Percebam a diferença. Inquilinismo, habitat. Tá? A relação é de habitat. E no comensalismo, a relação é de alimento. Tranquilo? Um se dá bem sem prejudicar o outro. Feito, meus queridos. Relações harmônicas. Próximo vídeo, relações desarmônicas. Foi uma alegria imensa, uma satisfação medonha, uma hemorragia de prazer e até a próxima aula. Tchau, tchau.